frienta, com esses dias todos, mas acho que a partir da manhã já vai dar uma estiada, tá? Já vai dar uma estiadazinha, que também é frio demais, né, gente? São João já passou, a fogueira não pôde. Bom, só se via outro, deve estar doido, né? Tá todo mundo doido, na verdade. Eu não acredito, não. Eu tô achando que ela vai vir por aí. Mas tomara que dê uma estiadinha. É bom a chuva e logo em seguida o sol. A planta, os animais. A gente fala aqui, nosso universo é o mundo pet. A gente fala muito dessas questões de bem-estar animal, de animais de produção. Já a gente vai falar sobre os assuntos do homem do campo, produção, avicultura, vinicultura, essas coisas todas. Mas é interessante, gente, a gente já falando em chuva, esse sinal de clima, todo mundo sabe aí, quem é do campo sabe, quem cria os animais sabe. As pastagens também, elas precisam de sol, fotossíntese, elas precisam de sol para crescer. Então chuva em excesso também não é bom. A pastagem fica ali meio que mirrada, molhada, o terreno está molhado, mas ela não cresce como deveria. E os animais também não engordam como deveriam. Eles precisam de sol, eles comem menos, eles saem menos, né? Eles ficam. Aí um bodezinho mesmo nessa época já não fica bonitinho, né? O bode gosta de sol. Tanto é que tem aquele velho ditado, tu parece até que é bode, quando tá chovendo o cara fica encorujado em casa, tu parece até que é bode e não gosta de chuva, né? Porque bode não gosta de chuva mesmo, não. Bode gosta de seco. Tá bom, gente? Gente, deixa eu ver, deixa eu falar nosso bate-papo inicial. Hoje tem pouca coisa para falar. A nossa pauta do dia é uma reprise, não, né? A gente está trazendo novamente esse assunto, a gente complementou com outras coisas. É bem interessante, não é muito longa, tem uns videozinhos para passar aí. Eu acho que vai dar para passar todas elas sem problema nenhum. E a gente vai tocar o nosso programa hoje numa boa, tá? Mas assim, antes da gente começar a falar da nossa pauta do dia, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Bom, deixa eu ver aqui o que eu coloquei pra gente falar um pouquinho. Foi da feirinha que teve hoje aí, né? Hoje é dia de quarta-feira. Todo mundo já sabe da feirinha de adoção que tem aí na Praça Luiz Nogueira. Todas as quartas-feiras e sábados às vezes também tem. Mas nas quartas-feiras é sagrado, né? Faça chuva ou faça sol, tá lá a galera do protetores, os grupos Vida, Garras, Bigodinho, aí tem um bocado, acho que tem agora, esse ano abriu também um novo aí, não vi ainda o nome direito. Então, a galera tá por lá para poder tentar fazer o bazar, né, para arrecadar fundos, que ninguém vive, saco vazio não fica de pé, e também promover a adoção, né? É aquela coisa, a pessoa tem que ver, né? Tem que ir lá, olhar, pegar, né, sentir, se sensibilizar. E aí, nessa hora, acaba alguém, uma alma mais piedosa, acaba adotando um animal desse aí, leva para casa e vai ser aquele bichinho, aquele petzinho, aquele pichanozinho que vai dar alegria para ele pelo resto da vida. Eu estava vendo, falando em adoção, e aí a gente abre um parêntese nesse nome da adoção, e eu estava vendo, acho que foi no Instagram, um perfil de algum, eu sigo vários perfis desse pessoal que faz proteção, grupos e de fora do país, inclusive. E eu vi uma reportagem, né, de um poodlezinho branco, todo tristinho assim no cantinho, meio que acanhado, meio coisa. Aí esse grupo de adoção estava falando, né, que a adoção é uma coisa responsável, né? A gente não está pegando um carro, um celular que com 2 anos, a gente troca celular com 3 meses, né? Eu troco com 3 anos. Mas assim, não é que nem um celular que você troca, né? Então é pro resto da vida. E ele narrando o fato, ele botou as fotos daquele cão, assim, meio que medroso, meio que assim, aquele perfil, você sabe, né? Um petzinho que tá ali todo acanhadozinho. E ele contando o histórico desse pet, que ele foi adotado já 2 vezes. Mas sorte que esse pessoal que adotou teve a responsabilidade de voltar, né? Ó, não dá por isso, por aquilo, toma aqui de volta, assim, por isso, por aquilo, né? Porque tem gente que pega, adota e depois, joga, né? Libera lá, como diz o outro. E aí é mais irresponsável ainda. Mas o moral da história é o seguinte: esse petzinho já foi adotado 2 vezes, né? E esse tutor, né? Esse protetor estava contando essa história e comentando que as pessoas têm que ter essa responsabilidade, né? Avaliar, porque o pet, às vezes você faz por impulso, né? Uma adoção é para o resto da vida. E esse pet já tinha sido adotado 2 vezes. E as 2 vezes que ele retornou para o abrigo foram decorrente à briga de casais. Ou seja, a primeira adoção, um casal, né? Vou dar um petzinho para você. Oh, que bom, meu amor. Que lindo. Não, vamos pegar. Pegou. Levou. Se separaram. E aí
toma o pet de volta. Aí levaram para o abrigo. Tudo bem, o abrigo recebeu, não vai achar o pet na rua não, né? Recebe de volta. Aí um outro casal adotou. Não é que o casal se separou também e toma o pet de volta. Ele contando essa história, achei bem interessante e mostrando que esse pet ele estava super sensibilizado, com aquele medo de sair novamente daquele ambiente e ficar abandonado de novo, né? Pela terceira vez, né? E ele comentando aquela expressão que o pet estava tendo com relação a essa situação desse pet que foi adotado 2 vezes e está entrando na terceira e poderia acontecer novamente essa fatalidade. Então precisamos entender que é importante que a gente tenha responsabilidade, né? A adoção não é uma coisa para se tomar assim da noite para o dia, né? Tem que pensar, avaliar, tem família, tem dinheiro, dá para fazer, tem espaço, tem tempo, tem isso, tem aquilo, tá, tem uma segurança, tal, dá para fazer, pronto, aí vamos lá e vai para fazer, tá bom, gente? Não há necessidade de fazer uma adoção pelo simples fato que eu quero fazer adoção, tá bom? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Então, é isso que eu queria passar hoje de mensagem. Já falei, não vou falar dessas outras coisas, não, já estamos no adiantado da hora também. Daquela situação que teve, já falei da segunda-feira, da questão da criancinha do Santana, falei da cadelinha Rubi lá em Maceió, né, da clínica, que é essa situação que acontece muito de problemas com o profissional veterinário e com o tutor. Tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito diálogo, muita transparência, porque às vezes acontece, tá bom? Mas eu comentei na segunda-feira, não vou repetir. O que eu queria falar hoje foi que hoje foi um dia relativamente cheio lá no nosso consultório, tá? E o tema, nossa pauta do dia, já vou abrindo logo o verbo, vai ser sobre intoxicações em pet, né? E vou falar especificamente sobre 2 mitos. Um eu já tinha falado, outro eu vou pontuar hoje, mas vai ser sobre isso e, coincidentemente, nós tivemos hoje no nosso consultório um pet com suspeita de intoxicação alimentar, né? Uma intoxicação por ingestão de alguma coisa que o tenha feito mal, seja lá o que for, um lápis de cera, inclusive, né? Estava comentando com a tutora, estava com uma pequena desarranjo intestinal, alguns vômitos, aquele vômito meio que amarelado, meio que esverdeado às vezes, e a gente suspeitando da possibilidade de ter comido alguma coisa que possa ter intoxicado. Então as intoxicações são muito comuns, né? E muito mais nos cães do que nos felinos, é um dado estatístico, e aí a gente já vai. Sival, bota aí a nossa pauta do dia para a gente já começar a falar sobre ela, porque eu já estou entrando no assunto. Bota aí, Sival. A pauta do dia. Os assuntos que serão destaques no Mundo Pet de hoje. Mundo Pet Continental. Comunicando, Dr. Cássio Fiuza. Continental. Opa, já voltou. Aqui é VaptVupt, Olinda, professor Raimundo. Venho repetindo sempre isso, né? Para poder ficar, a gente botar isso como um memezinho, tá bom? Sim, estava falando dessa situação, dessa possibilidade da intoxicação. A nossa pauta do dia hoje é intoxicação em pets. Nós vamos falar sobre 2 aspectos. Vamos falar sobre, né, um contexto geral, e vamos frisar os vídeos, inclusive vamos falar sobre a situação da intoxicação, que seria daquele mito do leite, que eu já tinha comentado aqui, essa situação do leite, e vamos falar também de um outro mito que é muito comum de se achar na internet, que é a utilização de detergente. E ainda fala assim, o detergente neutro, esse aqui é bom. Vamos lá, vamos falar já sobre isso, tá? Mas antes de tocar nesse assunto, vamos falar um pouquinho ainda do que aconteceu lá no nosso consultório hoje. Hoje foi um dia bem corrido, bem cheio. Teve essa situação, teve a situação de um pet, na realidade foi ontem, de um pet que ficou em acompanhamento dele de ontem para hoje, para a gente ver, estava suspeita da possibilidade de uma virose, um pet sem vacina, um diarreia, vômito, mas aparentemente, pelo menos até então, a gente não chegou a fazer exame sorológico para poder fazer, que é um exame que custa, é um custo, o proprietário a princípio não viabilizou essa possibilidade. A gente está ainda acompanhando, mas está medicado, aparentemente não parece ser nada sério não, tá bom? Tivemos aí animaizinhos para fazer vacina, primeira dose, iniciamos o protocolo de vacinação com a vacina ética. Essa é a vacina importada, essa é a vacina que se deve ser utilizada na maioria das vezes. Esse outro cãozinho que estava com essa suspeita de parvovirose, ele tem irmãos, ele tem outros pets que também não estavam vacinados. Então a gente orientou ao tutor de como fazer, aquela questão do isolamento dos outros animais, iniciar o protocolo de vacinação com a vacina ética o quanto antes nesses animais que não têm ainda a sintomatologia aparente,
e outras orientações mais que a gente fez. Então é importante que de vez em quando você procure nós, profissionais veterinários. E falando nisso, nós temos aí hoje é dia de sorteio, hoje é dia de vale brinde, hoje é dia de mimo do seu pet. Tá lá no perfil oficial da Dogs Pet Shop Serrinha, no nosso perfil oficial do Instagram, a foto promocional do dia, que ela hoje nós estamos sorteando uma avaliação clínica junto com o banho, tá bom? Então é legal, tá vendo? Seu pet ganha um banho, ainda vai ganhar uma avaliação clínica. Ou pode ser uma avaliação clínica para um pet seu, é um banho para um outro pet. Você que manda, você escolhe. Tá lá a foto promocional, fácil de participar, curtir a foto, acompanhar o perfil oficial da Dogs Pet Shop, hashtag Muito Pet Continental e o nomezinho do seu pet na foto promocional. Outra informação importante, que a foto de quarta-feira passada ainda tá lá, que é aquela da vacina. Eu não tirei, não fiz o sorteio ainda. Já vai tudo isso na sexta-feira agora. Se der certo, a gente faz esse sorteio na sexta-feira, tá bom, gente? As duas de uma vez só, né? Então um sorteio da foto de quarta-feira passada e a dessa agora, tá bom? Então pode participar nas duas fotos promocionais, estão lá ainda. Pode participar, hashtag, o nome do seu pet, segue o perfil oficial da Dogs Pet Shop e você já está concorrendo. Legal, já precisou ganhar uma vacina, ganhar uma avaliação clínica com um profissional e ganhar um banho. Serviço completo, Silval. O que é que tá querendo mais? Um serviço completo, uma avaliação clínica, vacina, vai fazer uma avaliação clínica, vai fazer a vacina e logo em seguida leva o petzinho para tomar o banhozinho lá, tudo no mesmo lugar, no mesmo dia. Já pensou se você ganhar tudo isso? Tem programa que faça isso? Eu acho que não tem, tá bom, gente? Vocês que estão entrando na nossa live, fiquem à vontade, aqui é o programa Mundo Pet Continental, nessas ondas da 1330 Continental AM, tá bom? A gente retransmite nossa live através do nosso perfil oficial da Dogs Pet Shop Serrinha no Instagram. Também temos o canal que a gente montou há pouco tempo no YouTube, que é Mundo Pet Continental. Você procura como Mundo Pet Continental, você cai em cima, tá? E aí você vai ver nosso perfil lá, a gente bota as nossas lives, edita, bota um card, explica melhor o que a gente falou, e aí você pode estar observando, vendo e tirando alguma informação que você acha pertinente em qualquer horário do dia e da noite. E o pedaço que você quer ver, né? Não precisa às vezes acompanhar. Adoraria se vocês acompanhassem aqui na nossa live e interagissem mais com a gente. Seria uma boa, mas não sendo possível, você vai ter essa outra oportunidade, tá bom? Eita, Silval, que já andamos, já são 17h22, parece que o tempo está voando. É o tempo frio, deve ser isso aí. Bom, vamos entrar na nossa pauta do dia logo, para a gente não ficar enrolando mais do que o que a gente já enrolou, tá? A pauta do dia hoje, como eu já tinha dito, é sobre intoxicações em pet. Nós vamos focar em dois mitos, que é o leite, a utilização do leite e a utilização do detergente. Ainda se fala em alguns lugares aí, detergente tem que ser o neutro. Bom, vamos nós, né? Gente, a gente precisa entender algumas coisas sobre falar. Quando a gente vai falar de intoxicação, a gente precisa entender algumas coisas. Uma delas é essa questão dessas fases da intoxicação, né? Tem aquela fase absortiva, que é aquela inicial, precisa se absorver esse princípio ativo, seja ele, se for uma intoxicação gerada, né, via oral, né, cutânea, via pele, pode ser inalatória, né? Aí, nessa via oral você tem uma infinidade de substâncias que podem provocar intoxicações, desde plantas, medicamentos, questões de medicamentos utilizados de forma inadequada. A gente já falou sobre isso, a gente vai voltar a falar logo que possível sobre esses assuntos. A gente sabe que não é fácil absorver isso tudo de uma vez só. Mas as medicações é muito comum, as intoxicações em cães principalmente. Já falei a vocês que em cão é muito mais comum do que em felino. O felino tem um paladar, principalmente as intoxicações orais, tá? Os felinos têm um paladar, uma exigência no paladar muito maior do que o cão. Então o gato vai lá, cheira, olha, pega ali, pitisca aqui, não vai lá. O cão, se você vai lá e o meu mesmo vai lá e pega tudo. Pode ser pedra, pode ser veneno, uma brasa, bota pra dentro. Só vai ver, ui, queimou, aí bota pra fora. Mas o cão é assim. Então o cão é mais provável que ele se intoxique, principalmente as intoxicações orais. Então esses produtos todos que podem provocar intoxicações, seja ele oral, cutânea, absorção na pele, e aí eu dou o exemplo dos banhos carrapaticidas, que é muito comum, aqueles fosforados que você utiliza, que tem um quadro de consequências aí quando são utilizados de forma inadequada, podendo levar o animal a óbito. É muito comum, canso de pegar cães intoxicados por utilização desses clipatiques da vida, barragem, e aí vai um bocado desses fosforados, né? E provoca intoxicações, algumas menos severas, outras mais severas. E na maioria das vezes precisa se avaliar
Porque a intoxicação ela pode ser apenas momentânea, mas ela geralmente gera reflexo. Na maioria delas, ela pode ter uma melhora, mas ela agrediu algum sistema, seja lá o hepático, o sistema renal, até o próprio sistema digestivo. E a gente precisa avaliar, porque às vezes há uma melhora e o tutor acha, não, está tudo em paz, não preciso mais nada não. Quando vai ver, lá na frente você vê algum tipo de problema. Então precisamos entender que por essas intoxicações ela tem uma fase inicial que é a absorção. E essa fase inicial de absorção é que nós, profissionais veterinários e o próprio tutor, que a gente já deu algumas dicas aqui, falando sobre como amenizar esse processo, que alguns desses processos podem ser feitos em casa. Claro que nos casos de intoxicação o tempo é muito importante. Quanto menos princípio ativo ingerido, quanto menos absorvido, né? Então essa fase de absorção ela é importante, melhor vai ser o resultado. O prognóstico a gente chama, o resultado, as sequelas possíveis vão ser sempre mais amenizadas, tá bom, gente? Então essa fase de absorção é uma fase inicial, que é uma fase muito importante, que nós precisamos estar atentos para que diminua esse processo de absorção, seja ele pela cutânea, se for uma intoxicação oral, né, ingestão de algum... Aí o chumbinho o pessoal utiliza para matar, os raticidas o pessoal utiliza, às vezes o pet vai lá e come. Plantas tóxicas, comigo ninguém pode, aquela espada de algum, existe uma infinidade, a maioria daquelas que tem leite são tóxicas, e cada um com a sua característica, algumas são nefrotóxicas, outras são cáusticas, e cada intoxicação, gente, tem um aspecto a ser tomado, né? Nós falamos dessa fase absortiva, né, que é a absorção, que é a fase inicial, ela tem algumas técnicas, a gente comentou aqui, nós tivemos um programa exclusivamente sobre indução do vômito, falando sobre indução do vômito, que é uma técnica utilizada, que o tutor pode utilizar, utilizando água oxigenada, 10%, você lembra? 1 ml para cada 10 kg de peso, eu falei aqui, a gente vai repetir essa temática, que é importante, que quanto mais o tutor tiver com essa informação na cabeça de forma clara, mais provável que ele tenha resultados interessantes para salvar o seu pet, ou o pet de rua, ou seja, ele um do vizinho, do amigo, ou da namorada, sabe lá Deus o que. Tá bom, gente? Nessa fase absortiva, que é a inicial, é que nós trabalhamos, e nós queremos que isso não absorva. Às vezes a indução do vômito é uma técnica, a utilização do carvão ativado é uma outra. É interessante que os tutores tenham, às vezes em casa, o carvão ativado, que é a técnica, já vou falar, a mais utilizada, que esses mitos que você vê aí nas internets do papai Google, a maioria são factoides, são mitos, como diz o outro. E aí a gente já vai falando alguma coisa sobre a situação, você vai lá no Google e pesquisa, o que é que eu uso para poder desintoxicar meu pet, meu cachorrinho, meu gatinho, que comeu, aí vai lá, detergente neutro. Dei uma colher, sei lá, 2 colheres, sabe lá Deus o que diabo tem lá na internet, dizendo para utilizar detergente neutro. Tem outro que fala, não, utilize leite, né? E a gente já falou aqui um programa exclusivo sobre esse mito do leite. Então a gente precisa ficar atento para tentar diminuir esse processo de absorção. Uma outra situação é o processo eliminativo, né? Que vai ser absorvido, vai entrar na corrente circulatória. Esse princípio ativo tóxico, seja ele qual for, seja ele por via oral, cutânea, inalatória, seja ele qual for, ele vai ser absorvido e vai ser carreado para os órgãos competentes, né? Geralmente o fígado, que é um órgão metabólico, na maioria das vezes, ele vai promover a quebra, a eliminação dessa toxina. Às vezes tem algumas enzimas que são utilizadas e o fígado vai trabalhar para tentar neutralizar aquilo ali, né? E logo em seguida, aquilo ali é teoricamente excretado pela urina, uma parte pelas fezes e outra vai ser excretada pela urina. Então o sistema urinário, o rim e o sistema hepático, o fígado, são 2 sistemas muito agredidos nas quais intoxicações na maioria das vezes, né? Então são 2 sistemas, naquela fase de eliminação, vai passar por esses 2 sistemas provavelmente, e a gente precisa ter muito cuidado, porque pode provocar uma hepatite tóxica medicamentosa, dando exemplo do medicamento, aguda, crônica, né? Pode ser uma nefrite aguda, crônica. Nefro, já perdeu, né, gente? Todo mundo sabe aí, né? O nefro, a célula funcional do rim é o nefro. E o nefro ele não se regenera, diferente dos hepatócitos, que as células do fígado se regeneram. Por isso que a gente toma uns gorolzinhos, né, Sival? Sival não bebe, né? Diz ele que há muito tempo não bebe. Mas o gorolzinho que a gente toma no fígado, se não for muito, o fígadozinho vai lá, melhora, aí vai lá, recupera. Você arranca um pedacinho do fígado, ele cresce, gente, ele se regenera. Já o rim não, o rim tomou pau, já era.
uma nefrite, o cara vai para a mesa da hemodiálise. Quantas pessoas você conhece aí que está fazendo hemodiálise? A vantagem que nós temos é que o nosso rim, tanto o nosso como o dos pets, ele tem o que nós chamamos sobrecarga, sobrecarga não, termo esse não, me esqueci aqui, me fugiu da cabeça. Mas a gente tem essa capacidade funcional muito maior do que é necessário. Vamos supor, se a gente perder 70% dos nossos rins, a gente ainda consegue sobreviver com uma certa tranquilidade, porque ele tem uma funcionalidade maior, bem maior. Então você perde 70, fica só com 30, você ainda consegue viver bem, relativamente bem. A partir disso aí é que você vai ter problemas quando o cara vai para a mesa de hemodiálise, com certeza já perdeu mais de 30% da funcionalidade do seu rim. Então a gente não regenera, mas a gente tem essa capacidade funcional de sobra, e por isso que a gente às vezes exagera, né? Quando vai procurar um médico, já está lá naqueles 30%, aí já está tendo que ir para uma mesa de hemodiálise. Gente, nós falamos dessas fases da intoxicação, que é a absorção e a eliminação. São duas fases bem distintas. A gente trabalha muito nessa inicial, que é a absorção. A gente tenta eliminar, diminuir essa absorção, e aí é onde entra esses mitos, né, que o pessoal fala do leite, e agora, mais recentemente, falando sobre o detergente, o neutro, isso que é melhor. Pode, não, desse? Então, a gente vai falar já sobre essas duas situações, o porquê, e o vídeo eu vou tentar passar, vai explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixa eu passar mais um pouquinho de informação. Já tinha falado que os pets cães são mais suscetíveis a essa questão de intoxicação, por serem animais que têm uma palatabilidade menor, eles comem de tudo, então, às vezes pega lá uma cartela de paracetamol, você deixou lá de vacilo, ele comeu 4 compras de uma vez só, pum, vai cair na mão do veterinário. Já o gato não, é mais assim, que diabo é isso aqui? Vai cheira, voa 2 vezes, cheira 3 vezes e vai embora. Então o gato não é fácil de intoxicar não, principalmente via oral, tá bom? Esse é um dado importante. O outro dado muito importante é que as intoxicações geralmente acontecem mais nessa fase inicial da vida, entre 0 e 3 anos de idade, mais jovens, são mais curiosos, né? São mais afoitos. Nós também somos, o ser humano também é afoito, né? A juventude nos dá essa característica, né? Bom, falando sobre essa fase eliminatória, a gente, absortiva, ela pode ser uma absorção mais rápida, mais lenta, mais demorada, depende da quantidade, do tipo de princípio ativo dessa intoxicação. Diretor do Campo Limpo entrou aí na nossa live, um abraço, Dida, fica à vontade. A eliminação também ela pode ser questão de horas, minutos ou até dias, tudo depende da quantidade desse princípio ativo ingerido e o tipo de princípio ativo ingerido, tá bom? E as providências que foram tomadas. Então, mas bote em mente que existem essas variáveis, tanto na absorção quanto na eliminação. Por isso que eu falei que às vezes o pet está um pouco melhor, mas essa absorção ela é lenta e às vezes dá uma melhorada momentânea, mas aquele princípio ativo ainda está estragando os sistemas renal e hepático. E aí quando você traz para o veterinário, já é um pouco tático, uma lesão um pouco mais significativa. Neuraci Prado, né? O que fazer quando uma cadela cruza e depois de um mês o macho fica querendo cruzar de novo? Bom, não é comum, Iraci, porque fuge um pouco do assunto, mas a gente vai falar rapidinho. Aqui é assim, é dinâmico, é ao vivo. Esse negócio dele procurar um mês de novo, provavelmente tem alguma coisa, tem cachorro que vai querer, né? Normal. Ela não vai aceitar, provavelmente. A cadela, ela só entra no cio, em média, a cada 6 meses. O ciclo do cio dela, do estro que nós chamamos, né? É um pouco curto, nessa faixa de 12, 13, 14 dias. E ela aceita o macho geralmente no final do cio, geralmente a partir do 10º dia daquele sangramento, quando está terminando o sangramento. Passando esse período, dificilmente ela vai aceitar. Então, ela provavelmente não vai aceitar o macho. Ele pode até querer, às vezes apto, né? O cão é mais danadinho, ele gosta tal, né? Quer subir, quer copular, mas às vezes até brincando, mas não vai ver. Eu acredito que não tem nenhuma relação. Aí tem alguma coisinha errada, provavelmente ela não ficou gestante. Se ela ficasse gestante, você já estaria percebendo com 30 dias. A gestação, ela não aceita, tá vendo? Ela não vai aceitar, ela só vai aceitar no período correto. Ele deve estar querendo se engraçar com a sua cadelinha. Normal, às vezes os cães sobem na perna da gente, já, né? Várias vezes eles ficam brincando lá com a perninha da gente. É relativamente comum o macho fazer isso, tá bom? Neuraci, né? E aqui, bom, né? Você participando do nosso programa, fique à vontade, tá bom?
Vamos dar continuidade ao que estava falando, da pauta do dia, que é a intoxicação. Bom, já falei um pouquinho na forma de intoxicação, inalatória, pele, ingestão, já tinha falado sobre isso. Da pele, tipo, medicamentosa, já falei do paracetamol, muito comum. É importante a gente tomar cuidado com o medicamento. Muitas medicações da linha humana são tóxicas, já falei aqui. Um abraço, Neura Silva, obrigado também. São tóxicas, o paracetamol é uma delas, o cataflã é outra terrível. O cataflã mata, provoca uma úlcera terrível, mata. Um pichanozinho mesmo, você vai matar. Então, já falei sobre isso, eu vou voltar a falar. Vou tirar uma semana para falar sobre essas coisas aí seguidas, para a gente tentar fazer uma sequência legal, tá? Para a gente aprofundar mais o assunto. Mas hoje eu estou falando mais geral, eu vou falar sobre o sabão, detergente neutro e o leite já. Já estamos avançados, 17h35, tá bom? Já falei do chumbinho, que é muito comum, algumas pessoas utilizam intencionalmente, utiliza do chumbinho, que é proibido por lei, é crime, venda de chumbinho é crime, viu, gente? Eu não conto, né? Se é crime, não, vamos trabalhar na ordem, né? É muito utilizado, às vezes intencionalmente, a pessoa bota lá para matar o ratinho, mata o ratinho e mata o pet também. É um veneno fortíssimo, mata muitos pets, já peguei muitos animais intoxicados por chumbinho. Então, esses venenos todos aí das plantas tóxicas, a espada de São Jorge, né? A samambaia, Comigo Ninguém Pode, né? Todas elas são tóxicas. Então você tem que ficar atento, porque o seu pet pode ingerir qualquer uma dessas coisas aí e intoxicar, e você tem que tomar providência. Só não tome essa providência que eu já vou logo alertando. Nó de leite e detergente neutro, esqueça que isso aí é mito, não tem nada a ver, já vou explicar. Bom. Sim, aí duas coisas interessantes que a gente vai falar do leite, desse mito do leite aí, viu, gente? Já vamos falando aí tá? A maioria das ela tem uma classificação, tá, gente? Duas substâncias que vai intoxicar, ela pode ser ácida ou básica. Algumas são ácidas, tem a característica de acidez, e outras têm essa característica de ser base, esse princípio ativo. Seja lá o chumbinho, seja lá um fosforato, cada um deles tem uma característica bioquímica de acidez ou de ser básica. E essa característica, o leite mesmo, ela tem uma afinidade com alguma delas. E afinidade, se ela for básica, o leite, se você utilizar, se essa substância que intoxicou o seu pet, ela for básica, e você der o leite, você vai piorar, porque o leite, lembrando que o leite, aí nós temos, tentar explicar, o leite é composto de gordura, lipídios, né? Células não, é composto de gordura, né? Lipídios, né? Tá lá, gordura do leite, né? Todo mundo já conhece, né? Então, essa substância básica, esse princípio ativo básico que intoxicou, seja ele qual for, não tenho aqui como dizer qual, mas se ele tiver essa característica básica, se ele for uma substância básica, ela vai se juntar a esse leite, essas moléculas de gordura do leite, e vai aumentar exatamente a absorção. Você lembra que eu falei aqui na frente, logo quando eu comecei minha fala, que uma das fases iniciais é a de absorção, e a gente quer trabalhar exatamente que não absorva. Então, se você utiliza leite, por essa característica que o leite é rico em gordura, em componentes de lipídico, né, de gordura, se essa substância que intoxicou for básica, e várias delas são, a maioria são, ela vai ter, e a maioria tem afinidade com gordura, a maioria das substâncias tóxicas tem essa afinidade com molécula de gordura, você vai piorar a intoxicação. Você entendeu onde eu quero chegar? Isso é um dos problemas do leite. Então, o leite... mas doutor, aí você vai me falar, mas aquela substância era ácida. No caso de uma substância ácida, o leite tem poderia-se ter uma certa valia, sim. Como é que tu vai saber o que é ácido, o que é... Nem eu sei de vez em quando, vou ter que ler lá na composição química lá do produto, lá para saber se ele é ácido ou é básico, nem eu sei, vou ter que ler às vezes. Então, na dúvida você não vai poder usar. Não utilize leite. Na maioria das vezes, como eu te falei, a maioria dos princípios ativos que provocam intoxicação, eles têm afinidade lipídica, ou seja, por gordura, e o leite é rico em gordura. Tá bom, gente? Então, já falando sobre o leite, essa questão dessa questão do ácido básico, do princípio ativo que intoxicou ser ácido básico, no caso do princípio ativo ser básico, ele vai ter afinidade com leite, você vai piorar o quadro de absorção, vai aumentar a absorção, né? Bom,
Outra coisa bem interessante que a gente pode observar, gente, do leite, e outra característica bem interessante é que o leite tem um açúcar, a lactose, né? O açúcar do leite. E muitos dos pets são intolerantes não tem a lactase, eles são intolerantes à lactose do leite, esse açúcar do leite. Então, às vezes, o animal já está intoxicado, já está provocando um quadro de enterite gástrica, né? Diarreia na maioria das vezes, e você vai dar uma substância que vai aumentar ainda mais essa diarreia, por essa característica da lactose, que muitos dos pets têm intolerância à lactose. Às vezes ela não tem nem a enzima a lactase para poder quebrar essa molécula de açúcar do leite. Então, mais uma justificativa para não se utilizar leite, não só no quadro de intoxicações, mas no geral. Muita gente me fala, pô, Cássio, eu posso dar um leitezinho pro meu pet? Eu digo, não dê. Na minha opinião, né? Segue quem quer. O golpe tá aí. Vai quem quer. Não dê, porque você vai saber se o seu cão tem intolerância à lactose ou não. Aí você vai ter que estudar, vai vir um veterinário, avaliar, você vai arriscar. Tem razão para isso. Para que você vai usar leite? Não usa. Não, nem usa no dia a dia, nem nos quadros de intoxicação, tá bom? Um abraço para todos que estão entrando aí na nossa live, fiquem à vontade, tá bom, gente? Já eu falo, já. Deixa, já quem é, se você já viu aí quem é, viu o nome aí, já falo com você, quando a gente der nosso intervalo aqui, o pessoal que tá no zap, já volto, quando a gente falar nossa vinheta dos nossos colaboradores, eu volto e a gente fala sobre o que tá perguntando. Bom, já, tipo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, você vai, pô, leite, já falei, sim, do detergente. Vamos falar agora, vamos para finalizar, que já são 17h41, se não dá tempo de fazer tudo. O detergente, gente, é uma outra questão que a gente vai no Papai Google e vai ver lá. O que é que eu uso para intoxicação no meu cachorrinho, meu pet? Aí tá lá, use detergente. O neutro, viu, que o neutro é que é bom. Bom, não use não, gente, não serve para nada. O detergente, todo mundo sabe que tem essa característica também de afastar as moléculas de gordura. Quando você dá um detergente via oral, né? Você está imaginando que o cão ingeriu alguma coisa, vou dar o detergente para poder melhorar. E o neutro, viu? Segundo aí o pai Google. Lembrando que os sabonáceos, os detergentes, têm essa característica por isso que ele dissolve a gordura do prato de comida, não é? Quando você bota o detergente, aí dissolve tudo, não é isso? O detergente tem essa característica. Precisamos lembrar que as células nossas, a parede da célula nossa, ela tem uma camada lipídica, ou seja, gordura. Quando você utiliza detergente, eu estou dando uma indicação técnica, tem outras, viu, gente? Para não utilizar o detergente, estou dando uma delas. Quando você dá um detergente, o pet ingere um detergente, esse detergente dentro da mucosa do estômago, do intestino, dentre outros, vai promover exatamente esse afastamento dessas células que tem essa parede lipídica, essa abertura. Você vai até aumentar, às vezes, uma absorção também, além de uma possibilidade de lesão dessas células. Então você pode provocar um quadro de enterite aguda, crônica, sequelas que não vai curar nunca, porque utilizou de um sabonáceo, um detergente que tem essa característica de abrir, de dissociar essas células, de abrir, como é que chama? Separar, um termo, acho que não seja isso, não é o termo, é separar, não. De afastar, é mais ou menos por aí. Tome como um raciocínio, você utiliza o sabão, o detergente para poder afastar aquelas moléculas de gordura, e por isso que elas dissolvem e elas se afastam uma da outra, e por isso que ela liquefaz e sai do prato. Quando você vai lavar o seu prato de gordura lá, que você comeu uma rabada bem gorda, no estômago vai ser exatamente isso. Ele vai promover esse afastamento dessas células que tem uma parede lipídica. Então esse detergente vai fazer isso. Então vai lesionar essa parede do intestino, a parede do estômago, e vai provocar lesões N. Ou seja, mais uma vez, o detergente, nem neutro, sem ser neutro, nem neutro, nem nenhum dele, não vai ter benefício nenhum para quadros de intoxicação. Tá dito, nem leite, nem detergente. Mitos do papai Google, que você acha de vez em quando aí que você vai pesquisar algumas coisas. Então, já falado isso aí, eu vou dar só uma pincelada, que o correto a se fazer na maioria das vezes, primeiro é procurar um veterinário, né? Mas tem alguns procedimentos que você pode fazer em casa. Aquela questão eu vou voltar a falar sobre isso, a questão da indução do vômito. O vômito também não pode ser utilizado de qualquer forma, a indução do vômito. Se você ingerir uma substância cáustica, alcaloides, vamos supor, álcool,
né? Às vezes isso, solução de bateria que é cáustica, substâncias cáusticas, alcaloides, corrosivas, aí não vale a pena você fazer a indução do voo. Então, tem todos uns cuidados que a gente, no dia, eu vou falar, já falei, voltar a falar para vocês entenderem legalzinho sobre isso. E a utilização do carvão ativado. Essa é a ferramenta show de bola, com resultados excelentes, com a segurança muito boa. Então, todo mundo pode ter um sachêzinho lá de carvão ativado em casa. Quando ocorrer essa fatalidade com o seu pet, você pode fazer essa solução, botar na boquinha até trazer o veterinário. Então a solução é essa. Mas vou falar também um dia exclusivamente sobre essa substância, tá bom? A gente vai voltar a falar nesse assunto. Hoje era só para tocar nesse assunto dessas duas substâncias, leite e agora detergente, que a gente viu vários aí na internet dizendo detergente da Simon Neutro que é bom que é um neutro. Se for neutro é bom. Não utilize, que todos os dois, tanto leite como detergente, vão provocar ou piorar ou provocar sequelas, no caso específico aí do detergente, lesionando essa mucosa do intestino e do estômago por essas características desses produtos, né? O leite, aquela questão dos lipídios, né? Muita gordura, da lactose e de outras mais. Tá bom, gente? Sival, vamos fazer o seguinte, Sival. Bota aí o spotzinho nos nossos colaboradores. Já a gente volta para responder nossa amiga Nilda, né? Romilda, né? Bom, Romilda Cruz, a gente já volta para responder ela e a gente finaliza o nosso programa, tá bom, gente? Aguenta aí que a gente já volta. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Na Autoescola Fiuza, você tem condições especiais de pagamento e garantia na finalização do seu laudo, tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Habilitação para motos, carros e micro-ônibus é na Autoescola Fiuza. Uma equipe de profissionais altamente qualificados espera por você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 610 Centro, em Serrinha. Telefone 75-3261-5301. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Seu pet está precisando de uma avaliação cirúrgica? Então procure hoje mesmo a Clean Pets. Lá você e o seu pet encontram uma completa estrutura para a realização de cirurgias com um profissional qualificado e preparado para oferecer para o seu pet o melhor atendimento. Dr. Danilo Alves Boaventura espera por você e o seu pet na Clean Pets. A Clean Pets dispõe de um completo centro cirúrgico, além de uma estrutura moderna para a realização de diversos procedimentos que o seu pet precisa. Segurança para o seu bichinho de estimação, tranquilidade para você. Clean Pets, venha nos conhecer. Rua Joaquim Ortélio, número 354, Centro Serrinha. WhatsApp 75999877400. Clean Pets, a saúde do seu pet em boas mãos. Rádio Continental AM. TEP VIP Estética, onde você encontra de tudo para realizar aquele procedimento estético. Limpeza de pele, rejuvenescimento facial, botox, preenchimentos, microagulhamento, peelings, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelhas com rena, micropigmentação de sobrancelhas definitivas, massagens modeladoras e redutoras, massagens relaxante, banho de lua, tratamento de microvasos e muito mais. TEP VIP Estética, Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 124, Centro Serrinha. Telefone 3261-1367. WhatsApp 75991569370. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Na Dogs Pet Shop, o seu pet encontra toda a estrutura de um salão pet para o seu amiguinho sair daquele jeito. Banho, tosa, desembaraçamento, hidratação dos pelos, serviços de leva e trás, tratamento parasitário e muito mais. Traga o seu bichinho de estimação e venha conhecer a nossa equipe. Além disso, contamos com um consultório veterinário para atendimento clínico a seu pet, com realização de consultas, vacinas, exames curativos e tudo mais que o seu pet necessita em um atendimento veterinário. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Rua Campos Filho, número 41, Centro Serrinha. WhatsApp 759-8130-0370. Siga o nosso perfil no Instagram, @Dogs Pet Shop Serrinha. Continental. Comunicando, Doutor Cássio Fiuza. Opa, já voltamos. Deixa eu falar aqui, nossa amiga Romilda Cruz, né? Nossa amiga Romilda Cruz. Boa tarde, doutor Cássio. Tenho 3 pets, sapeca, de 2 meses. Olha, novinho ainda, né? Tem o maior amor, né?
Cuidado, porque nessas fases tudo que leva a boca. E é verdade, viu, amigo? Essa fase de crescimento e o pet mesmo é danado para acontecer isso. O pet jovem, ele é terrível, rói pé de coisa, come plástico. Esse petzinho que teve hoje lá no nosso consultório, a gente está suspeitando, inclusive, dessas besteirinhas que come. Ele é um lápis de cera, inclusive, né? Ele já é um pouquinho mais velho, está com 8 meses, se eu não me engano, mas ainda é sapeca. E nessa idade aí, tudo quer botar na boca. É um pedaço de lápis, é um parafuso, tem que tomar o maior cuidado, é um bico. Já tivemos situação de o pet ingerir um bico, e isso enganchar e provocar uma obstrução e partir para a cirurgia, tá bom? Tem que tomar cuidado mesmo. Outro cuidado importante é para você ver a questão das vacinas, tá? Com essa idade já é para estar começando o processo vacinal, tá bom? Vamos para o nosso vídeo dessa doutora, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, eu até me inscrevi no site, no canal dela hoje, tá? É doutora Carla Rocha, do Pet Anjo. Ela tem um canal no YouTube também. Achei interessante essa situação pode botar do início aí, e já você vai tocar. Ela tem um canal Pet Anjo lá no YouTube, e ela vai falar uma coisa bem rapidinho aí, bem didática dessa situação que deve, que não deve fazer nesses casos de intoxicações. Tinha mais vídeo, mas não vai dar tempo. Vamos passar só isso aí, tá bom? Toca aí, Sival. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carol da Pet Anjo, e hoje eu venho apresentar para vocês a DogSafe, que é a principal instituição de treinamento de primeiros socorros para animais de estimação do mundo. E eu vou falar um pouco sobre o treinamento de intoxicação, especialmente por ingestão, que a DogSafe proporciona. Fora dos Estados Unidos e do Canadá, eu sou a única instrutora certificada pela DogSafe. Eu fiz um treinamento de mais de 160 horas para poder oferecer esse treinamento aqui no Brasil. E hoje eu quero apresentar para vocês o conteúdo sobre intoxicação, especialmente via ingestão, que pode acontecer por ingestão de plantas venenosas, de chumbinho, que é muito conhecido no Brasil, de alimentos tóxicos, de medicamentos e mais outros produtos que podem levar a uma intoxicação pelos pets. Um veneno é qualquer substância que pode levar a lesão, a doença ou até morte em algum ser vivo. Os primeiros socorros específicos para intoxicação por ingestão de alguma substância tóxica têm como objetivo diminuir ou retardar ou até diluir essa substância tóxica. Intoxicações por ingestão de substâncias tóxicas são mais comuns nos cães do que nos gatos, porque eles têm o comportamento de farejar, de virar o lixo. E se você viu que o seu cão ou gato foi intoxicado, ele ingeriu uma substância tóxica, é importante você ver qual foi a substância, quanto foi ingerida, há quanto tempo foi ingerida. E se puder levar a embalagem, se foi alguma substância específica, leve para o veterinário. Os sinais que um cão que foi intoxicado via ingestão podem ser vômito, diarreia, baba excessivamente, ele fica bem quieto, bem prostrado e ele pode até ter convulsões. E a causa pode ser ingestão de alimentos, sejam eles tóxicos ou podres. Por exemplo, macadâmia é bastante tóxica para cães. Chocolate também, por causa da teobromina. Alguns líquidos, bebidas como álcool, podem ser também bastante tóxicos. Produtos de limpeza em geral também e alguns fertilizantes que a gente pode ter em casa. Plantas também podem ser tóxicas, inclusive a azaleia, que a gente tem bastante em casa, é uma planta bem tóxica para animais. Na maioria dos casos, o primeiro socorro para essas situações é a indução do vômito, mas em certas situações a gente não vai induzir. É quando o animal ingeriu alguma substância ácida, alcaloide, derivada de petróleo ou cáustica. E como induzir o vômito de um cão que foi intoxicado? Primeira coisa, ofereça um pequeno alimento para ele comer antes, isso vai facilitar bastante para ele conseguir vomitar. Por exemplo, um pedaço de pão. E aí, para induzir o vômito, você vai usar água oxigenada a 3%, aquela que você tem em casa. Você vai dar 1 colher de chá para cada 10 quilos do cão. E você sempre tem que esperar pelo menos 5 minutos para tentar de novo. Se ele não vomitou na primeira vez, você só pode tentar mais 2 vezes, não passe de 3 tentativas. Se ele não vomitou, vá imediatamente para o veterinário. Não induza o vômito se a substância que foi ingerida é ácida, como ácido de bateria, é alcaloide, como soda cáustica, é derivado de petróleo, como aqueles aditivos de gasolina, ou é um produto químico, em geral.
Se você vê que o animal está tentando vomitar e não consegue, também não induza com água oxigenada. Se ele está convulsionando, com dificuldade de respirar ou inconsciente, você também não deve induzir o vômito. Se o rótulo do produto que ele ingeriu informa que ele não deve se induzir o vômito, também não faça isso. Se você suspeita que ele ingeriu algum objeto afiado, como uma navalha, também não induza o vômito. No mercado brasileiro, existe um produto disponível para essas situações, que é o carvão ativado. Você pode encontrar em vários pet shops. Ele ajuda a retardar a absorção da substância ingerida. Você deve seguir a recomendação do produto e geralmente é administrado misturado com água na seringa. Como o gosto dele não é muito bom, provavelmente você vai ter que forçar um pouco a ingestão pelo animal. Mas segue a recomendação do produto e leva o animal imediatamente para o veterinário. Se você gostou desse conteúdo, segue o nosso canal da Pet Anjo e fica... Opa, já voltamos, deixa eu botar aqui o visual, meu visualzinho, deixa eu ajeitar aqui a nossa live para finalizar nosso programa, deixa eu ajeitar mais um pouquinho para ficar bonitinho. Bom, vamos terminar, vamos comentar aí o nosso vídeo, essa doutora Carla Rocha, né, da Pet Anjos. Eu não segui o canal dela não, comecei a seguir a partir de hoje, eu sempre estou pesquisando, tentando ver sempre canais legais no YouTube, que traz conteúdo informativo, ela me parece ser uma pessoa boa também. Comecei a seguir ela a partir de hoje e vou ver se é algum conteúdo legal para a gente sempre estar trazendo os conteúdos dela, como eu já trago da doutora Jennifer, tá? Que eu acho show de bola ela. Mas observe que ela falou, ela foi bem sucinta nessa questão da intoxicação, ela falou daquelas questões, né? Que a gente tenta diminuir essa absorção, né? Retardar aquela absorção, esse princípio ativo, o Interex que ela falou aí, que é o carvão ativado, ele tem essa característica de diminuir, retardar a absorção, diminuir a absorção. Ele tem um poder dissociativo, que nós chamamos. O carvão ativado tem essa característica, ele vai se ligar a essas moléculas que está provocando a intoxicação, seja ela qual for, e vai agregar ao redor dela e vai sair lá pelo cocôzinho sem ser absorvido. Claro que vai absorver, numa quantidade menor. E é isso que a gente quer. Você lembra que a gente falou diminuição, diluir, diminuir, retardar a absorção, aquela fase inicial da intoxicação, que depois de absorvida a gente vai tentar eliminar de forma adequada. Então são duas fases distintas nos processos de intoxicação. Sim, que ela comentou aí, eu não tinha comentado, anotei aqui, eu gosto de anotar, canetinha e papel na mão, tá, gente? Essa informação, você trazer informação para o veterinário. Às vezes, meu cachorro comeu alguma coisa, doutor, intoxicou, sim, por quê? Uma solução de bateria, um rato, um chumbinho, o que foi? Quanto mais informação, melhor. Ela falou, foi bem clara, quanto mais informação você trouxer, o rótulo, aquilo que você achou, aquele lá que estava no chão, sei lá. Quanto mais informação você trouxer para o profissional, melhor, que isso vai nortear o raciocínio do profissional e utilizar da ferramenta ou provocar uma indução de vômito ou não, depende da intoxicação. Você viu aí que ela falou também das características da indução do vômito, que é um procedimento que pode ser feito em algumas situações, outras não. Ela falou alguns princípios cáusticos, né? Falou aí da solução de bateria, pererê, né? Ela exemplificou legal essa situação. E ela comentou uma coisa que a gente falou no dia que a gente falou sobre indução do vômito. Vou trazer essa pauta novamente aqui a qualquer momento. Mas é bom alertar que você não deve induzir vômito no animal que está desacordado, ou seja, inconsciente. Ela falou aí, né? É importante, porque o animal inconsciente ele pode fazer uma aspiração desse vômito. Então, de vez que você, de repente, solucionar um problema, você pode causar um outro, que é a pneumonia por aspiração. Então, todos esses procedimentos têm que ter alguns cuidados, orientação veterinária. Procure o veterinário, que é a melhor das soluções é essa aí. Ele falou do chocolate. Já tinha falado, a gente teve aqui um dia sobre. Vou voltar a falar também sobre essa questão dos alimentos tóxicos, né? E ela falou do chocolate, a teobromina é o princípio ativo que está presente no chocolate, que provoca intoxicação séria nos pets. Claro que quando ingerido no volume, não é uma lesguinha lá do tamanho de uma pulga que vai intoxicar ninguém, tá bom? Gente, nosso programa chegou ao final. Essa semana é a semana completa, sexta-feira eu estou de volta, não vou dar WO na sexta, viu, Sival? Sexta-feira eu estou aqui, tá bom? Um abraço a todos e até sexta-feira, tchau, tchau.